pessoal, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Toda semana a gente está aqui compartilhando com você informação para que você cuide mais da saúde e tenha mais qualidade de vida. Eu sou Linda Carvalho e no episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde digestiva. Vamos falar sobre as doenças assim mais comuns, né, que afetam o intestino, o fígado, o estômago e o mais importante, né, também saber aqui como prevenir, como cuidar, como identificar esses problemas antes, claro, que a situação fique mais difícil. Bom, uma das doenças com maior incidência é a esteatose hepática, conhecida popularmente como gordura no fígado. Afeta 20% da população aqui no Brasil. Isso de acordo com a estimativa da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Um outro problema que certamente você já ouviu aí falar e pode até ter sofrido, né, com alguns sintomas é a doença do refluxo. Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o refluxo afeta cerca de 25 milhões de pessoas aqui no país. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, essas doenças, explicar como prevenir, como identificar, como tratar também. Nós vamos começar a conversar hoje com os cirurgiões do aparelho digestivo, Dr. Luiz Carício. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, um prazer participar. E aqui conosco também, Dr. Rafael Maciel. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Linda, é um prazer também estar aqui com vocês. Ambos pela primeira vez aqui no nosso videocast. Sejam bem-vindos. Vai ser uma conversa muito proveitosa, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a cuidar ainda mais da saúde. Antes de começar a conversa com vocês, eu quero lembrar você que ainda não está seguindo o nosso canal aqui no YouTube, tá? É importante demais você curtir esse conteúdo, encaminhar e também se inscrever caso você ainda não esteja inscrito. Primeiro porque você vai receber notificação toda vez que a gente compartilhar aqui conteúdo novo. E segundo, porque você também vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. Você ajuda aqui no nosso engajamento do conteúdo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, lembrando que também nós estamos na plataforma do Spotify, nós temos uma página exclusiva do videocast no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação, e estamos ainda no Instagram, @UnimedJoãoPessoa, tá bom? Então, em todos esses canais, você pode e deve interagir conosco, tá bem? Bom, antes da gente começar a falar sobre prevenção, tratamento, eu queria trazer uma introdução, né, do nosso tema, e inclusive entender mais sobre o aparelho digestivo, né? Vou começar com o Dr. Luiz. Doutor Luiz, quando se trata do sistema digestivo, né, nós estamos falando de quais órgãos? Isso. O sistema digestivo ele é um dos sistemas mais complexos e diversos que a gente tem, porque literalmente a gente trata de patologias da boca ao ânus. É um trato extremamente longo. Então, por isso aí vai passar o esôfago, o estômago, a parte inicial do intestino delgado, né, o intestino fino, que a gente chama de duodeno, que tem doenças particulares a ele também. O intestino fino por si só, que é o intestino delgado, que é dividido entre jejunum e íleo, até que chegamos no intestino grosso, que é o cólon, e segue-se como reto e ânus. Além disso, a gente tem os órgãos sólidos dentro do abdômen, que é o fígado, o pâncreas, o baço, e como são muitos órgãos, né, como a gente pode perceber, Sim. a gente também trata uma diversa gama de doenças. Uma diversa gama de doenças que cada órgão tem sua particularidade, às vezes doenças próprias, e por isso que faz essa especialidade tão rica, né, tão variada. Doutor Rafael, quais são os sinais de que algo não vai bem nesse sistema digestivo, né? E quando a gente desconfiar e buscar aí um especialista? Nem sempre a gente vai perceber quando tem alguma coisa errada. Esse é o primeiro ponto. Então, vale a pena você sempre ter um estilo de vida saudável e manter o acompanhamento médico regular. Mas alguns sintomas que a gente pode considerar de alarme, vamos dizer assim, para que talvez tenha alguma coisa de errado com o seu sistema digestivo, é sangramento, tanto pela boca ou pelo ânus nas fezes, perda de peso inexplicada, dor abdominal, sensação de empachamento, você come e fica muito estufado,
né? Dor após as refeições, dor abdominal noturna. Então, é uma gama de sintomas bem vasto. Nem sempre é fácil para quem não é médico associar com uma doença específica, então é preciso realmente procurar atendimento médico para esclarecer o que está acontecendo. E que situações do dia a dia, né, podem contribuir aí para o surgimento, né, dessas doenças no aparelho digestivo? Tem uma condição que tem muito a ver com o nosso estilo de vida ocidental, que é a obesidade, né? Então, a obesidade, ela é um resultado de um estilo de vida que leva a muitas doenças do aparelho digestivo, que é a falta de exercício físico, a dieta extremamente industrializada, né? Pouco natural, sem fibra, sem frutas, e de forma geral, o ganho de peso, né? A obesidade. Então, isso tudo demonstra um estilo de vida que é muito prejudicial para o sistema digestivo como um todo. Ou seja, o estilo de vida está diretamente ligado a esse desempenho. Diretamente ligado. Entendi. E, doutor Rafael, esses problemas no aparelho digestivo, eles podem aparecer em qualquer fase da vida? Ou existe uma idade ou, enfim, um período aí que as pessoas estão mais susceptíveis, né, a doenças no aparelho digestivo? Geralmente, quando a gente como eu expliquei um pouco antes, o trato digestivo ele é muito variado, né? Tá. Então a gente tem assim diversos tipos de doenças que se manifestam em idades diferentes. Quando a gente pensa em câncer, em doenças malignas, geralmente são pacientes um pouco mais idosos, a partir dos seus 40, 50 e principalmente a partir dos 60 anos, apesar que a gente vem vendo que isso vem mudando. Infelizmente, a gente está vendo casos cada vez mais precoces, pacientes com 20, 30, muitas vezes antes dos 40 anos já desenvolvendo câncer por muito das coisas que Rafa acabou de comentar também, do estilo de vida, às vezes cigarro, outros tipos de droga, bebida em excesso também. E em relação às doenças benignas é muito variado. Tem doenças que podem surgir desde a infância, como a obesidade, né? A gente vê às vezes pacientes com 14, 13, 12 anos já desenvolvendo uma obesidade que isso perdura pela vida adulta. Até outras doenças que podem se manifestar um pouco mais tardio. Vai variar muito de cada doença. É difícil a gente conseguir estipular uma faixa etária. Por isso que é importante fazer o acompanhamento desde cedo. Certo. A questão genética tem algo a ver? Não. Com certeza, com certeza. Como qualquer doença, fatores genéticos sempre podem contribuir para aquilo, né? Principalmente quando a gente fala de câncer. Então, pacientes que têm mãe, pai, principalmente parentes de primeiro grau, com doenças ou cânceres do trato digestivo, esses pacientes têm que ficar num rastreamento, numa vigilância ainda maior e mais precoce. Entendi. Bom, entre as doenças, né, no aparelho digestivo, uma das que mais cresceu nos últimos anos foi a famosa gordura no fígado, né? Que muita gente ainda nem entende o que é que significa na prática. Então, eu queria que o doutor Rafael explicasse pra gente o que é essa gordura no fígado e vou além. Por que essa doença ela se tornou tão comum nos tempos de hoje, doutor? Principalmente por conta dessas alterações e desse nosso estilo de vida que a gente citou. Então, o principal fator, sem dúvida, é a obesidade, né? Então, a doença da esteatose, a gordura no fígado, ela está envolvida num grupo de doenças, que são as doenças hepáticas, esteatóticas, associadas à disfunção metabólica. Então, a gente sabe que é um paciente que geralmente tem outras doenças metabólicas, como diabetes, dislipidemia, né? E muitas vezes obesidade. Não é uma doença exclusiva do obeso, pessoas magras também têm esteatose, mas é muito comum no paciente obeso. E qual que é o problema? Ela é absolutamente assintomática. Esteatose não causa dor no fígado, esteatose não causa queimação, não causa nenhum sintoma. Mas ela, ao longo dos anos, ela pode evoluir para uma situação de inflamação no fígado, e essa inflamação no fígado pode gerar duas coisas. Uma delas é cirrose hepática, então nem todo mundo que é cirrótico é por vírus ou é por bebida. Certo. A própria esteatose pode causar cirrose. E no outro lado dos riscos está os cânceres do fígado. A pessoa pode desenvolver um câncer do fígado no futuro se tiver uma esteatose acentuada durante muitos anos que não foi tratada.
Uhum. Hoje a gente vê uma parcela da população muito atenta à questão do lifestyle. Fazer uma atividade física, corrida, musculação, a bike, enfim. E paralelo a isso, a gente vê o crescente consumo de suplementos alimentares. Algumas pessoas fazem uso desses produtos através de uma prescrição, né, de um especialista. Mas tem também aquelas pessoas que fazem uso sem prescrição alguma. Doutor Luiz, quais são os riscos para as pessoas que fazem uso, né, desse tipo aí de produto, enfim, sem a orientação? Tem esse suplemento, medicamentos, chás também, né? Enfim, quais são os riscos, né, para o aparelho digestivo do uso desses produtos sem essa orientação à prescrição médica? Isso, perfeito. Como qualquer medicação, né, o suplemento não deixa de ser uma prescrição, uma receita, às vezes por parte médica ou por parte do nutricionista. Mas a gente só, como um remédio, a gente só passa suplemento para quem precisa, quem tem algum déficit, quem tem alguma carência nutricional, enfim, algo que justifique aquele uso. Sim. Se a gente utiliza sem ter um motivo muito aparente ou algo que a gente pode substituir pela alimentação, a gente pode gerar uma sobrecarga no fígado, que muitas vezes metaboliza esse tipo de substância, às vezes nos rins. E uma coisa que você falou realmente está muito associada, e hoje em dia o pessoal vem utilizando muito terapia de reposição hormonal também. Testosterona e afins. Uhum. E aí isso é ainda mais perigoso, principalmente quando a gente fala em fígado, né? Tem uns tipos de lesões no fígado que são bem características de quem faz uso de reposição hormonal. E a gente vive numa era que o pessoal está usando cada vez mais e sem aquela recomendação forte, né? Sem uma prescrição e muitas vezes sem um acompanhamento. Então é algo que a gente não recomenda de jeito nenhum, que tem que evitar, e acho que a gente tem que pregar isso, né? Sim, Tem que... sim. A população tem que estar muito bem instruída de que isso não deve ser feito. Doutor Rafael, como é o tratamento de um paciente com gordura no fígado? Principal modificação é do estilo de vida, né? Então, perder peso faz parte do tratamento. E esse tratamento da obesidade pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser feito com medicação, pode ser feito com cirurgia, né? Que é a nossa área. Mas envolve muito mais do que isso. Envolve acompanhamento com psicólogo, com educador físico, né? Tem cura ou só controle? Tem cura. A esteatose pode ser revertida, né? Então, se você consegue descobrir de forma inicial, você consegue muitas vezes diminuir, às vezes até reverter um grau de fibrose já do fígado. Mas depende de uma adesão muito grande a essas mudanças do estilo de vida, que não é fácil, né, fazer, mas é possível. No quesito prevenção, o estilo de vida seria a recomendação principal? Com certeza. Dieta saudável, atividade física, rotineira, isso tem que ser parte da vida mesmo, né? O problema que você comentou antes é que as pessoas procuram soluções, né, que muitas vezes são eficientes por um curto espaço de tempo, mas elas não trazem uma modificação verdadeira na essência da pessoa, nos modos de viver, na filosofia de vida mesmo. Então, muitas das doenças são causadas por conta dessas alterações nos hábitos que a gente falou. Então, para você conseguir uma mudança que seja para sempre, né, que seja consistente, ela tem que ser uma mudança muito profunda. Uma medicação sozinha não vai resolver. Uma cirurgia sozinha não vai resolver. Precisa haver uma mudança realmente no estilo de vida. E quando vocês falam sobre estilo de vida saudável, nós estamos falando de quê? Eu queria que fosse uma coisa mais prática, assim, por exemplo, com relação à alimentação. O que é que deve ser consumido mais, o que deve ser evitado? Evitar primeiro alimentos ultraprocessados. Tudo que é muito industrializado geralmente não faz bem. Então, ao invés de você comer uma barrinha, você deve dar preferência a uma fruta, por exemplo. Atividade física regular. São pelo menos 50 minutos, se não me engano, 5 vezes por semana. Tá? Isso varia um pouquinho, depende da sociedade, mas é mais ou menos isso. Então, é uma atividade física regular mesmo. Não é 2 vezes na semana, 1 vez por semana. É regular, tem que fazer parte da sua vida. Além disso, dos alimentos, comer fibras, né? Ajuda a saúde intestinal, legumes, frutas, porque isso vai te dar todas as vitaminas que você precisa. Né? Não há necessidade de você tomar um suplemento se você consegue adquirir isso na alimentação. É claro que a gente sabe a sociedade que a gente está inserido, a gente sabe que
às vezes um alimento mais fácil de comer, mais prático, né? Você come porque já está ali, não precisa barato preparar, também, não né? precisa... E Sim. isso prejudica. A nossa correria, a facilidade de comidas industrializadas, isso vai prejudicando. Mas a gente tem que ter consciência de tentar manter sempre alimentação, atividade física, acompanhamento médico para fazer O essas descanso, mudanças. o sono, também entra aí? Fundamental também. Não adianta você buscar emagrecer, buscar ser mais saudável se você não dorme, se você não dá tempo para o seu organismo se recuperar. Então, isso acontece de aumentar a pressão, de dar problemas de psicológicos, estresse, né? E outras coisas além disso. Então, você pode se machucar porque você está treinando demais. Então, você precisa dar o descanso para o seu corpo, senão não se recupera. Entendi. Bom, a gente vai entrar agora seguindo aí, né, pelo aparelho digestivo, um outro problema muito frequente é o cálculo na vesícula, que costuma, inclusive, causar essas crises fortes de dor, enfim. É um processo bem sofrido. E aí eu lhe pergunto, doutor Luiz, como é que se formam os cálculos na vesícula? Também quais são os fatores de risco que estão envolvidos aí nesse aspecto? Perfeito. Os cálculos na vesícula, eles são uma condição, uma doença muito comum na população. Muito comum mesmo. A gente pega, às vezes, na literatura, quase 10 a 20% da população mundial vai ter problema na vesícula. Então, assim, se a gente para pensar, é algo muito comum na população. Muito comum mesmo. E, lógico, algo que é muito comum na população, a gente acaba vendo as complicações daquilo de forma muito frequente também. Certo. Então, a formação dos cálculos na vesícula, primeiro ela quer dizer para a gente que aquela vesícula está doente, não é uma vesícula que está funcionando adequadamente. Ele acontece basicamente por uma supersaturação dos sais biliares que ficam dentro da vesícula e acabam cristalizando e formando esses cálculos. E aí, como você comentou, tem alguns fatores de risco que ajudam isso a acontecer. Um deles, que está muito presente agora na população, é um rápido emagrecimento. Quando a gente começa a ter um turnover muito rápido na deposição de gordura, isso acaba desbalanceando esse mecanismo que a vesícula tem e ajuda a formar esses cálculos. Então, hoje em dia, Ozempic, Mounjaro, a gente está pegando muito no consultório esses pacientes que acabam emagrecendo 15, 20 quilos no mês, semelhante ao que a gente via nas cirurgias bariátricas, às vezes evoluindo para um cálculo na vesícula também. O sexo feminino, por questões hormonais, acaba tendo maior risco também, principalmente em pacientes mais jovens. A gravidez gera também um maior fator de risco para a formação dos cálculos, principalmente por essa questão hormonal também. Certo. Tá certo? De novo, batendo na mesma tecla, a gente está sendo um pouco repetitivo, mas é porque de fato é verdade. Mas sobrepeso e obesidade também constituem um fator muito importante. E a gente sempre recomenda que os cálculos na vesícula sejam tratados de forma adequada, que às vezes a gente vê em Instagram, algumas redes aí, o pessoal querendo vender remédio, né, Rafa? Querendo vender vitamina para curar os cálculos na vesícula, mas infelizmente o único tratamento que a gente tem comprovado mesmo é a cirurgia. Porque quando as complicações decorrentes desse cálculo acontecem, é outra situação, é bem mais complicado. As dietas muito restritivas também entram aí nesses fatores de risco, não? Não tanto assim, às vezes causando um emagrecimento, puxando aquela ponte que eu expliquei Como anteriormente, mas a dieta em si, a gente não tem muito bem estabelecido algum alimento ou outro que possa elevar o risco da formação desses cálculos. Doutor Rafael, a dor forte, né, é um sintoma aí muito frequente de quem sofre com a pedra na vesícula. Né? Enfim, eu queria entender quais são as características, né, dessa dor, se é possível o senhor trazer aí pra gente, e também outros sintomas que, de repente, ajudam aí a fechar esse diagnóstico. Sim, claro. A dor geralmente ocorre após a refeição. Isso é muito característico da dor da pedra na vesícula, porque quando a gente come, a vesícula se contrai para fazer a função dela, que é jogar a bile no intestino e fazer parte da digestão. Então, geralmente é uma dor que ocorre após a alimentação, associada a náuseas, às vezes até vômito, né? E que geralmente cessa, acaba melhorando após 1 ou 2 horas, a pessoa toma algum remédio, melhora. É forte, mas tende a melhorar. Quando essa dor não melhora, passam-se muitas horas de dor, ou a pessoa começa a ter calafrio, febre, pode estar havendo já uma complicação, que é a inflamação da vesícula, a colecistite. Nessas duas situações, a pessoa deve procurar um médico. Tá. E em que casos é recomendável aí a cirurgia? Todos os casos são cirúrgicos? É uma doença muito frequente, como você falou.
Então, de forma geral, nem todo mundo que tem cálculo precisa operar, tá? A taxa de pessoas que começam a ter sintomas e que têm complicações, isso tem estudos de mais de 20 anos, não é muito alta por ano. Mas, de forma geral, quem tem sintomas deve operar, tá? Além disso, tem outros fatores que a gente avalia individualmente, né? O tamanho do cálculo, se tem pólipo associado, se a vesícula já inflamou muito. E, por fim, a gente conversa com o paciente, porque às vezes, mesmo sem ele ter uma indicação clara de operar uma pedra na vesícula, às vezes vale a pena. Às vezes depende do ofício que ele faz, do trabalho que ele faz. Ele, por exemplo, fica embarcado muito tempo, trabalha em navio, ou enfim, a gente conversa abertamente com o paciente que às vezes, mesmo sem ter uma urgência ou uma necessidade de operar formal, às vezes é melhor operar. O paciente tem baixo risco cirúrgico, sabe que tem um problema na vesícula, que um dia pode dar problema. Então, muitas vezes a gente opera conversando abertamente com o paciente, mesmo sem sentir nada. Entendeu? E, doutor Luiz, no caso de quem faz a retirada, né? Se retira a vesícula, e aí como é que fica a atenção e o cuidado com relação aos hábitos de alimentação desse paciente? Perfeito. A cirurgia em si, a gente considera uma cirurgia de relativa tranquilidade, não é uma das cirurgias mais complexas, apesar de ter que ter bastante atenção nessa cirurgia, mas a recuperação tende a ser tranquila, geralmente alta ou no mesmo dia ou logo no dia seguinte pela manhã. E os cuidados que a gente recomenda sempre para o paciente, como o Rafael explicou antes, é na ingestão de gorduras, principalmente nesse período pós-operatório, porque a vesícula ela é um órgão basicamente de armazenamento de bile. Ela não tem uma função de secretar hormônios, nem nada do gênero. É basicamente um órgão de armazenamento, que serve justamente para ajudar na digestão dessas gorduras. Então, quando a gente perde esse órgão, a bile continua sendo produzida pelo fígado, mas a gente perde aquele estoque, né? Então, o que pode acontecer de forma prática? Você tem um pouco de diarreia, principalmente após alimentações com gordura. Isso é transitório, na maioria das vezes o próprio corpo dá conta disso. E, sendo bem sincero, a gente vê pouco isso acontecer. Pacientes que ficam com diarreia, geralmente acontece nos primeiros 30 dias. Pode perdurar um pouquinho mais, mas na maioria das vezes a gente não vê nem isso acontecer, tá certo? Mas essa seria a principal efeito colateral, vamos dizer assim, da cirurgia. Ou seja, a pessoa tem uma vida normal. Normal. Com certeza. Certo. Bom, aí eu vou pegar o gancho. Vocês trouxeram aqui muito a mensagem do estilo de vida. Eu achei muito interessante. Estilo de vida, mudança dos hábitos mais saudáveis. E uma das coisas que sempre aqui no videocast a gente faz questão de frisar é a necessidade de termos hobbies ou atividades nessa rotina frenética que nós vivemos, de momentos em que a gente tenha um momento ali de autocuidado, um momento de lazer, um momento de descompressão. Por isso que a gente tem aqui no videocast o quadro Mente Ativa, que aí, através do exemplo dos nossos convidados, a gente estimula quem nos assiste, quem nos escuta, a também buscar. Vocês acreditam que, às vezes, a gente pergunta aqui, né, aos nossos convidados, qual o seu hobby? E aí a pessoa tem dificuldade em falar. Mas essa é uma realidade de muitas pessoas. E por isso que a gente tem um quadro específico aqui no videocast, independente do tema do nosso episódio. Esse quadro ele sempre existe para estimular você que nos acompanha a ter também esses momentos, a levar esses exemplos para a sua realidade também. Então vamos começar aqui. Nosso quadro Mente Ativa. Vou começar com o doutor Luiz, que eu já tenho uma fila aqui, viu, doutor Luiz? A produção já me deu um sinal. Aqui eles dizem o seguinte, aí você me confirma. Gosta de assistir jogos de futebol americano, basquete e futebol. E também viagens em família. É um momento aí que você também tem essa bateria recarregada, vamos dizer assim. Com certeza. Bom, como é que surgiu o interesse pelos esportes? Futebol americano, por exemplo. Como é que surgiu aí esse? Eu sempre fui muito, quando eu era mais novo, né? Sempre fui muito ativo de jogar futebol, tudo. E, enfim, aqui no Brasil, né? A gente não tem muita opção. É futebol, isso aí. Ainda mais na minha altura, não tem vôlei, basquete, fica mais difícil. Mas aí foi natural. Eu sempre gostei muito de assistir esporte de uma forma geral. Então, tênis, corrida, eu sempre gostei muito. Sim. E aí, naturalmente, eu passava na TV, fui assistindo. No começo não entendia nada, né? Era sempre uma confusão.
Mas à medida que foi acontecendo, primeiro eu comecei a acompanhar mais desses esportes americanos, mais NBA mesmo, basquete, que é mais fácil, né? Mais entendível. Essa foto você que fez. Isso, foi num jogo Foi lá onde? Já tem alguns anos, quando Aham. em Orlando isso. Aí a gente foi com a família toda lá assistir, muito, muito legal a experiência. Mas aí fui gostando Tem algum e hoje em time dia... assim que gosta, alguma Não equipe especificamente, que... assim, Não. na época era muito o Tom Brady, né, Sim. o atleta, aí aqui já é sofrendo um pouco mais, Aqui é futebol, aqui é futebol futebol nosso raiz, mesmo. nosso raiz, É corintiano. corintiano, Vi né, ali a blusa, olha isso aí. aí eu fui com um colega recente que teve o primeiro jogo da NFL aqui no Brasil, ano passado, em São Paulo, no mesmo estádio do Aham. Corinthians. E até deu sorte, porque o time que a gente assistiu acabou o time que foi campeão nesse ano. Pé E quente. pois Olha é. aí. Mas muito legal a experiência. Enfim, muito bom. Antes da gente passar aqui pra viagem, qual foi o jogo assim mais emocionante que você lembra assim? Jogo que você foi assistir? Poxa, No isso é legal. estádio, eu acho que foi da Copa do Mundo aqui em 2014. Copa do Mundo. Foi que caiu no dia do meu aniversário. Aí Eita. minha mãe me deu esse presente. Ah, Esse tá. presentão. Aí fui assistir Que massa. em Brasília. Foi Ah. Brasil e Camarões. Olha Aí assisti Neymar, né? Que eu sou fã também. Pela Quanto é que primeira foi o vez. placar, Foi hein? 4-1 pro Brasil. Ah, então ótimo. Tudo certo. Depois veio aquela tragédia Depois do foi a 7-1. ladeira abaixo, mas assim, Mas pelo no menos dia o do jogo bom eu jogo... assisti, Bom, agora vamos para um outro hobby dele, que é viajar com a família, enfim. Nos apresenta, então. Essa viagem foi onde? Essa foi bem recente, né? Essa Ah. é em Lua de Mel, minha esposa aí. Isso é a gente lá em... Como é o nome dela? Flávia. Flávia, olha aí. Isso é lá em Ravelo, na Costa Amalfitana, na Itália. Ah, lindo, É bem legal lá. lindo, lindo. E aí, foi recente? Foi recente. Essa também foi uma viagem que a gente fez no começo do ano, num safari lá na África do Sul. Aí tá aí todo mundo, minha esposa, minhas irmãs, meus pais. E foi no dia do passeio do safari lá, foi bem legal. Ah, que legal. Família toda que gosta também de viajar. Com certeza. E aí? Isso aí, Isso acho que foi em Buenos Aires. Quando a gente acho que morava em São Paulo ainda. Sim. Aí fomos para uma viagemzinha curta, né? 2 horinhas. Uhum. Passagem, inclusive, é mais barata para lá do que para cá, para João Pessoa. Olha só. Mas bem legal a cidade também, a gente gostou bastante. E você costuma viajar quantas vezes ao ano? E aí viagem perto, longe, Aí enfim. depende. Pelo menos uma vez, né? A gente tenta dar uma descarregada. Sim. Seja para onde for, tirar uns diazinhos, acho que faz bem, vale a pena. E já tem planos para as próximas? Não, estamos resolvendo isso aí, vamos ver. O que é que nos Planejando, aguarda né? ano que No vem, momento de planejamento. Pois é. Muito bem. Bom, vamos agora passar para o doutor Rafael. O doutor Rafael é um atleta que nato, gente. Corrida, pedal, gosta de correr, gosta de pedalar e gosta de velejar. É isso? Triatleta. Gosto, né? Não chega a ser um atleta. Isso não quer dizer que eu... Não quer dizer que eu faça com Excelente. essa excelência de atleta. Mas isso tem muito a ver com a nossa conversa anterior, né? Eu não sou daqui de João Pessoa. E eu tenho a impressão que todo mundo que chega em João Pessoa, uma das coisas que mais chama atenção Aham. é a nossa orla de manhã cedo, né? Sim. Orla bonita tem várias cidades que tem. Mas a orla de manhã cedo, com todo mundo correndo, pedalando, andando de skate, criança, menino, idoso, aquilo chama muita atenção. E quando eu vim de São Paulo pra cá, eu pensei, caramba, eu preciso aproveitar isso, senão não faz sentido eu estar aqui, né? Melhor ficar em São Paulo. Isso. E aí com isso eu comecei a buscar hobbies que me fizessem usufruir dessa realidade. Eu comecei a correr, comprei uma bicicleta, Olha aí. fiz um curso de vela e assim as coisas foram... Foram andando. Mas Foram sempre andando. gostou de esporte? Foi Sempre algo gostei. Não, sempre gostei. Tá. Sempre me mudei muito de algumas cidades também, então nem sempre o mesmo esporte, mas sempre fazendo alguma coisa. Sempre gostei da prática esportiva. E qual a atividade que você faz e consegue fazer com frequência? Corrida. Porque a corrida, ela é um esporte intenso que você consegue fazer de forma prática, né? Sim. Não precisa de muito tempo. Você correr 35, 40 minutos é uma excelente atividade física, né? Então não demanda muita organização, né? Muita logística. Então a corrida acaba que quando não dá para fazer outras coisas, a gente pelo menos dá uma corridinha. Quantas vezes na semana?
Pelo menos 3. Pelo menos três. É. Certo. É quando dá academia, quando dá pedalar, essas coisas. E falando um pouco da questão do velejar, né? Como é que surgiu esse hábito, assim, de buscar fazer um curso e tal? Foi nessa ideia de olhar o nosso mar. Aqui tem muita vela, acho que é uma das capitais que tem mais prática de vela. Olha, essa foto foi aqui? É, sou eu e minha esposa aqui. Ah, Ana como é o nome Flávia, dela? Ana Flávia. Ana Flávia. E aí eu fiz esse curso de vela, um amigo indicou, e conheci uma comunidade, né, de pessoas que velejam que é diferente do nosso meio médico, então você acaba conhecendo gente diferente, que pensa diferente, fala diferente, então foi uma época muito boa. Eu fiz isso mais intensamente durante muito tempo, desde o do verão passado que meu filho nasceu, ainda não consegui voltar a velejar, mas estou tentando, planejando voltar esse verão. Qual foi o lugar assim, mais bonito ou especial que você conheceu velejando? O meu tipo de velejo é por aqui mesmo, né? A gente não, é um barquinho pequeno. Esse barco aí é mais velho que eu. É de 86 esse barco aí. Nossa, olha Então aí. é mais pelo nosso litoral mesmo. A gente vai até o Rio, vai no centro da cidade, vai em Areia Vermelha, Dourado, né? É um passeio local, de um dia, assim, sabe? Não chega a ser uma viagem, vamos dizer assim. Então, Mas é muito divertido. planos para 2026, voltar a velejar. Voltar a velejar, essa é a isso aí. meta. Se não vier outro filho, é voltar a velejar. E quando vocês fazem algum desses esportes ou atividades, enfim, o que é que vocês sentem assim? Qual a sensação que causa em vocês? O bem-estar? Enfim. Eu acho que a primeira efeito é realmente você dar aquela desligada, você esquecer um pouco os problemas, o trabalho, né? E você recarregar a bateria, né? Tanto física como mental mesmo, né? Você desconectar um pouco da rotina. A gente às vezes está muito no automático, a gente trabalha, acorda, vai em casa, arruma as coisas, vai, trabalha, acorda. E você fazer uma atividade dessa, você tá uma fuga, né? É uma fuga. Sim. Isso é muito bom. Doutor Luiz. Eu concordo com o Rafa. Acho que é justamente isso. Você desliga um pouco ali, né? Naquela 40 minutos, 1 hora, você realmente coloca estresse, preocupação, tudo, você fica um pouquinho do lado. E eu acho que isso é até uma forma... Hoje em dia, durante a infância, assim, eu praticava muito mais, né? Hoje em dia, eu basicamente, tô só com academia. Mas eu já sinto que faz uma diferença muito grande, assim, até de ânimo mesmo. Às vezes você tá cansado, mas fica pensando, pô, não vou, tô cansado. Mas você vai e você vê que aquilo faz uma diferença muito grande no seu dia. Você, por mais estranho que possa parecer, mas parece que você tem mais disposição, consegue trabalhar mais fácil do que se não tivesse ido. Entendi. Bom, voltando agora para o nosso tema, vamos falar de um outro órgão tão importante quanto os demais, que é o estômago, né? E aí um dos problemas digestivos mais falados e às vezes até subestimados é o refluxo. Parece simples, mas pode causar bastante incômodo e, inclusive, complicações mais sérias. Doutor Rafael, o que é que causa o refluxo e por que hoje em dia ele é tão comum? O refluxo ele é causado quando a nossa junção entre o esôfago, que é esse órgão que traz a comida da garganta até o estômago, então a junção entre o esôfago e o estômago perde a capacidade de manter o alimento dentro do estômago. A gente vai enchendo o estômago durante a refeição e, por alguns motivos patológicos, né, esse esfíncter, que é essa válvula, vai perdendo a sua capacidade, começa a relaxar espontaneamente e isso causa o retorno da comida do estômago para o esôfago. Então, é refluxo gastroesofágico que causa esses sintomas. O esôfago não está acostumado a receber ácido, né? Que é produzido no estômago. O ácido é para ir para frente, para o intestino. Certo. Então, quando ele tem esse retorno, o refluxo, ocorre dano do esôfago, ocorre sintomas, queimação. Então, é basicamente isso. Pegando o gancho da sua resposta, doutor Luiz, quais seriam esses sintomas, né? Os sintomas aí do refluxo? A doença do refluxo, ela é bem complexa do ponto de vista fisiopatológico. E com isso, ela pode ter diversas manifestações. As mais clássicas, que antigamente a gente chamava de sintomas típicos, hoje em dia a gente chama mais de sintomas esofágicos, é a queimação, que tecnicamente a gente dá um nome de pirose, que é uma queimação atrás do peito, classicamente, né, retroesternal, e a regurgitação, que é justamente sentir esse alimento voltando aqui até a região da garganta.
Mas ainda, em algumas situações um pouco menos comuns, a gente pode ter os sintomas extraesofágicos, porque Tá. como esse ácido ele sobe por todo o esôfago, ele pode acometer também órgãos que estão aqui adjacentes, como via aérea. Então a gente pode ter tosse. Refluxo é um dos grandes causadores de tosse. A gente pode ter pneumonia aspirativa, porque esse refluxo acaba caindo dentro da traqueia, vai para os pulmões, isso gera uma pneumonia. Pode exacerbar a asma em quem tem, pode dar cárie, afta, mau hálito, infecção de ouvido, infecção de garganta. Então, o refluxo tem várias manifestações, mas as mais clássicas, as mais comuns, são a queimação e a regurgitação. Tem gente que fica rouca quando se estressa, mas sem apresentar sintoma algum. Isso também pode ser refluxo? Pode ter algo a ver com o refluxo? Pode. Como eu expliquei, esses sintomas, eles vêm principalmente desse ácido irritando a Tá. via aérea. Isso pode irritar cordas vocais e gerar um pouco de rouquidão, né? Gera uma inflamação, às vezes aquelas cordas vocais não funcionam adequadamente. Mas pode acontecer sim. A questão dos alimentos, né? Alimentos ácidos. Fala-se muito em café, enfim, outros alimentos ácidos também. Eles acabam piorando, vamos dizer assim, esse refluxo? Piora, a gente tem alguns, na realidade, diversos alimentos que a gente pode atribuir a uma piora do refluxo. Mas eles agem não propriamente pela acidez, mas sim porque geralmente eles causam algumas alterações naquele esfíncter que Rafael comentou, Certo. que em tese deveria manter o estômago, o conteúdo do estômago sem subir para o esôfago. Então, café, chocolate é um grande vilão também, atua nisso aí. Bebidas gaseificadas, alguns alimentos cítricos também, suco de laranja, suco de limão, alguns condimentos, comidas com oleosidade, gordura, tudo isso favorece a piora dos sintomas do refluxo. Mas isso é muito individual, tá certo? Tem pacientes que vão ter uma piora, tem pacientes que não têm. Por isso que é importante ter essa avaliação e discutir isso em conjunto. Doutor Rafael, em que casos é preciso cirurgia para o tratamento do refluxo? Hoje em dia, a gente tem operado bem menos doença do refluxo, né? As medicações evoluíram muito e a gente entendeu mais a doença e a gente consegue tratar a grande maioria dos pacientes sem cirurgia, tá? Então, uma dessas condições, a gente vai repetir mais uma vez, é a obesidade, né? Então, a obesidade é um fator muito refluxogênico. A pessoa que está muito acima do peso, ela tende a ter muito refluxo. Corrigir, então, hábitos de vida também, além de perder peso, não é recomendado a pessoa, por exemplo, se alimentar e deitar, né? Isso vai causar refluxo. Ou se alimentar ingerindo muito líquido durante a alimentação, isso tende a facilitar a ocorrência do refluxo. Mas em alguns casos, mesmo corrigindo isso, mesmo medicando, mesmo melhorando o estilo de vida, o paciente apresenta complicações, o paciente apresenta uma esofagite que não está melhorando e algumas vezes precisa realmente ou ter uma alteração anatômica ali próxima ao esfíncter. Então, algumas vezes a gente acaba tendo que operar. Mas eu diria que hoje é uma cirurgia de exceção. A maioria das vezes o tratamento consegue ser feito sem a cirurgia. Entendi. Bom, aqui no Sem Contraindicação, sempre que a gente fala, né, desses problemas, a gente faz questão de reforçar a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce, né, para que as pessoas tenham mais êxito, né, no tratamento, então possam se cuidar melhor. E aí, doutor Luiz, eu sei que a gente já falou aqui alguns pontos, mas eu queria reforçar essa mensagem sobre os cuidados, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, justamente para prevenir essas doenças que afetam o sistema digestivo. Quais seriam esses cuidados? Como a gente mencionou anteriormente, essas mudanças de estilo de vida e ter um estilo de vida saudável. Mas quando a gente fala objetivamente, eu acho que a doença que mais a gente tem que chamar atenção para prevenção dentro da nossa especialidade, tanto pela gravidade como pela incidência, ou seja, pela quantidade de casos que tem, é o câncer coloretal. Porque é uma doença que a gente pode dizer que é uma doença quase que prevenível. O que a gente tem de recomendação já muito bem estabelecida é que a partir dos 45 anos, qualquer pessoa, seja ela mulher, homem, negra, branca, enfim, qualquer pessoa tem recomendação de fazer essa colonoscopia, mesmo que não esteja sentindo nada. A gente chama isso de colonoscopia de rastreio. Se por um acaso essa pessoa tiver um parente de primeiro grau com um câncer de intestino,
a depender da idade que esse parente teve o diagnóstico, às vezes ela tem que fazer até mais cedo, certo? E por que eu digo que é prevenível? Porque o câncer de cólon, ele é muito comum. No homem, acho que ele só perde para próstata e na mulher só perde para mama. Então, é muito prevalente na população. E, geralmente, a maior parte desses tumores, eles vêm de pólipos, que são aqueles pequenos achados que a gente acha na colonoscopia. E o tempo dele surgir o pólipo até ele virar o câncer, na maioria das vezes, demora anos para isso acontecer. Então, com o exame de colonoscopia, a gente identificando esses pólipos e retirando, isso é possível pela colonoscopia, Sim. a gente consegue prevenir que aquele pólipo possa evoluir para um câncer. Então, acho que essa é uma das mensagens principais que a gente tem que deixar aqui hoje. Inclusive, no começo desse episódio, né, a gente falou aqui sobre muitas dessas doenças que nós conversamos hoje são silenciosas, né? E aí é possível identificar algum sinal, buscar um especialista antes do quadro se agravar. E aí eu queria saber, doutor Rafael, assim, como é que a gente pode ficar atento, né? Em que sentido a gente consegue ficar atento e identificar, poxa, eu preciso ir no especialista, né? Eu preciso buscar um médico. Aqueles sintomas de alarme, vamos dizer assim, que eu falei anteriormente. Primeiro, perda de peso inexplicada. A gente sabe que não é fácil perder peso. Se a pessoa está perdendo peso sem tentar, tem que ir no médico. Pode estar acontecendo alguma coisa, pode ser alguma doença. Sangramento nas fezes. Nem todo sangramento nas fezes é câncer, mas alguns são. Então precisa de uma avaliação médica. Sangramento nas fezes, precisa ir no médico. A pessoa está tendo dor abdominal, não tinha, começou a ter dor. Isso não é normal, precisa ir no médico. Está tendo vômitos recorrentes, precisa ir no médico, né? A pele ficou amarela, está notando a coloração diferente, está branco, pálido ou está amarelo, precisa ir no médico, né? E de forma geral, essas queixas que eu falei já podem fazer o paciente direcionar para um médico do aparelho digestivo, né? Porque provavelmente vai ser uma investigação nesse sentido. Além da população em geral, doutor Luiz, tem os casos dos pacientes com refluxo ou com retirada da vesícula, né? E aí é preciso um acompanhamento, né, mais aprofundado, periódico e tal. E aí eu queria saber quais são as recomendações para esses pacientes, para essas pessoas que já passaram por esses problemas. Quais seriam essas recomendações? Dividindo, né? Os pacientes que tiveram a retirada da vesícula, se o que é mandatório é checar o que deu o resultado dessa vesícula, né? Como qualquer órgão que a gente tira do corpo, a gente manda para estudo. Se por acaso aquilo veio normal, que é o que 99,9% das vezes vai acontecer, Sim. esse paciente ele não tem nenhum preparo especial ou recomendação específica de mudança de protocolo de segmento. Ele vira um paciente normal. Em relação ao refluxo, vai depender do grau do refluxo. Se por um acaso for um refluxo leve, sem tanta esofagite, que é a inflamação do esôfago, também não tem muitas diferenças. Agora, se esse paciente evoluir para o que a gente chama de um esôfago de Barrett, que já é uma alteração pré-maligna, aí sim esse paciente entra num protocolo mais especializado. Vai precisar fazer biópsias e aí com o resultado dessa biópsia vai definir melhor. Às vezes precisa até fazer algum tipo de procedimento, mas na maioria das vezes vai entrar no protocolo de vigilância com endoscopia. Isso vai variar, às vezes endoscopias anuais, a cada 2 anos, enfim. Aí vai depender muito de cada caso. Mas dividindo seria bem assim. Pacientes com refluxo leve, que é a maioria, também não tem uma recomendação especial. Eles entram junto com a população geral também. Nós falamos aqui sobre a questão da alimentação, os cuidados, a gente falou sobre descanso, sono, atividade física, mas e a hidratação, o consumo de água também está relacionado com a saúde do aparelho digestivo, doutor Rafael? Sim, com certeza. A escolha dos alimentos que a gente falou e a hidratação adequada favorece a formação do bolo fecal, vamos dizer assim, né? Então, a gente absorve muita água no intestino, se a pessoa não toma muita água, não ingere muitos líquidos, não come os alimentos certos, tende a ter um bolo fecal mais ressecado, o intestino precisa fazer mais esforço para conseguir eliminar aquelas fezes. Então, com certeza, a hidratação contribui para a nossa saúde, né? Bom, nós estamos chegando ao fim deste episódio, mas antes de encerrar, eu queria deixar aqui o espaço aberto, né, para vocês deixarem para os nossos seguidores, ouvintes,
espectadores, usuários aqui, as recomendações finais, né? Que mensagem final vocês gostariam? Pode até ser puxão de orelha também, viu? Vale tudo. O que é que vocês teriam a dizer nesse encerramento para o público, para a turma que está assistindo aqui o nosso videocast? Bom, acho que a nossa mensagem aqui principal é o seguinte: não existe fórmula mágica, não existe pílulas mágicas. O paciente tem que ser comprometido com o seu tratamento. Isso vai desde o início da prevenção, quando ele de fato até apresentar um problema. Então, o que a gente tocou tanto nesse ponto aqui hoje é fundamental. O paciente tem que entender isso. Porque, como a gente falou, quase todas essas doenças que a gente comentou têm um fator de risco em comum, Sim. que é a obesidade. Então, acho que a nossa mensagem aqui é que isso seja, não é um terrorismo, não é nada do gênero, mas sim um alerta de que sim, esses pacientes precisam ter esse cuidado. Doutor Rafael. É isso que o Luiz falou. Muitas vezes a nossa parte é a mais fácil, né? Fazer o tratamento, indicar o tratamento é a mais fácil. O paciente fica com uma parcela do tratamento que é muito importante, que se ele não fizer bem feito, muitas vezes não funciona. E segundo quando houver necessidade de procurar um médico, sentir algum sintoma, checar bem quem é o profissional que você está indo, né? Muitos não especialistas se apresentando como especialista, profissionais que não estão realmente capacitados para lidar e orientar o paciente. Então, se for procurar um profissional, se for procurar uma ajuda, sempre checar a formação desse profissional, se ele realmente é especialista, né? Checa no site do CRM, é muito fácil. Entra no site do CRM, bota o nome do sujeito, vai aparecer se ele é ou não especialista. Muito bem. Obrigada pela participação de vocês. Que agradece. Até a próxima. Obrigado. A primeira de muitas, Até a espero. próxima, se Deus quiser. Obrigada por compartilhar aqui o conhecimento de vocês conosco. Obrigada a você pela sua companhia. Lembrando que semana que vem estamos de volta com mais um episódio, com conteúdo aí importante, responsável, com grandes especialistas para te ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá bom? Obrigada por hoje e até semana que vem.